E o PL da anistia, como é que tá? Olha aqui. Mota não vai pautar urgência da anistia, diz líder do PT na Câmara. Lindenberg Farias disse que Mota não vai pautar a urgência do PL da anistia. Sóstenes Cavalcante protocolizou o pedido de urgência do PL da anistia, ou seja, se for aprovada a urgência, não vai passar nas comissões, vai direto para o plenário. Protocolizou. E agora? Hugo Mota vai dar andamento ao PL da anistia para ver se vai ser aprovado ou não? Segundo Lindenberg Farias, líder do PT, diz que não vai botar, não. Daqui a pouco eu te mostro. Calma. Vamos matar as notícias, mostrar as notícias. Depois nós vamos mostrar o povo falando, conversando. E tal coisa. Governo Lula ameaçou tirar verbas e cargos de quem pediu urgência para anistia, diz líder do PL. Eu acho é pouco. Você tá com dó? Eu não tô. Eu acho é pouco, porque é o seguinte, quem é da base do governo Lula, presta atenção, quem é da base do governo Lula, PSD, MDB, todos esses partidos aí, é da base porque ganha cargo, consegue pegar cargo de diretor, cargo de chefia, cargo de supervisor, dá indicação para o governo Lula, o governo dá o cargo pro cara. Por quê? Porque o cara faz parte da base. Aí a base pega e vai e trai o governo Lula. A esquerda, o governo Lula, é contra a anistia. Aí eles vão lá e assinam o PL para anistia. Ué, meu querido, ou você tá na base ou você não tá na base. Ou você é base ou você é traíra. E eu, se fosse Lula, faria a mesma coisa. Qualquer um faria a mesma coisa. Ou tá junto ou não tá. Neutra é shampoo de bebê. E passou disso é trairagem. E eu não tô com dó, eu acho é pouco. Eu acho que tá aí demorando. Porque tem um monte de traíra lá, ó, junto com Lula. Que só quer, ó, as benesses, só quer o toma lá da cá. Só quer os cargos, só quer a benesse, um ministério e tal coisa. Na hora de ajudar o governo, sai fora. Pega o rabinho, enfia entre as pernas e se esconde. Sumiu. Por falar nisso, cadê o Hugo Mota? Cadê o Motinha? Ou seria o Marmota? Cadê? Motinha? Motinha? Viajou, parece, né? O povo já entrou de recesso. Todo mundo já entrou de recesso. Ó, esse aqui é irmão desse. Eu acho é pouco. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Não fique nervoso, não fique nervosa. Vou te mostrar daqui a pouco. Calma. Fica nervoso à toa. Caso Glauber Braga, Sócio Cavalcante, líder do PL, diz que é contra a cassação. Líder do partido de Bolsonaro na Câmara considera que tirar o mandato do deputado pessoal seria um exagero. Um momento de sanidade, né? Um momento de razoabilidade. Até o Sóstenes Cavalcante, bolsonarista de carteirinha, é contra a cassação de Glauber Braga. Só que a gente tem que dizer, né? Que foi a galera do PL que semana passada, na comissão de ética, conseguiu formar a maioria para aprovar a urgência, acabar com os debates e ir direto para a votação da cassação de Glauber Braga. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque tem gente que dá um de sobriedade, dá o discurso de que é sóbrio, de que, né, é moderado e tal coisa, e por debaixo do pano tá votando e metendo o cacete, inclusive em Glauber Braga, né, Nicolas? No credo, no débito, no Pixius. Pegou o código, né? Então, assim, cuidado. Quando esses bolsonaristas vêm com discurso de moderação, pode desconfiar e pergunta logo. Pergunta logo, o que você quer? O que você está querendo? Porque, ó, aqui não engana, não. O sócio Cavalcante quer o quê? Quer apoio para anistia.
Aqui não, Jacaré. Aqui não, aqui não vai, aqui não vai, aqui não tem jeito. E eu falei para vocês que falta para ser intimado Bolsonaro e o Alexandre Ramagem. Alexandre Ramagem, deputado federal, delegado da Polícia Federal e que foi diretor-geral da ABIN de Bolsonaro, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Olha o que está acontecendo essa semana, ó. Luiz Fernando Correia, ABIN paralela, diretor-geral da agência intimado para depor na PF. O pau tá quebrando essa semana na Polícia Federal. Várias pessoas foram intimadas para depor em relação à ABIN paralela de Bolsonaro, que tinha como chefe maior Bolsonaro, dentro da estrutura hierárquica, como que era? Bolsonaro, abaixo de Bolsonaro, General Heleno, que era o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, e abaixo do General Heleno tinha quem? Alexandre Ramagem. Exatamente o que está faltando ser intimado em relação à tentativa de golpe à apresentação de defesa. Alexandre Ramagem, que era o diretor-geral da ABIN paralela, da ABIN paralela não, né? Ele era diretor-geral da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN paralela é o que eles fizeram paralelamente para espionar autoridades. Espionaram gente, tudo quanto é jeito, advogados, jornalistas, ministros do Supremo, tudo sem a ordem judicial devida. E não podiam fazer isso. Então, essa semana aqui, várias pessoas estão sendo intimadas para darem os seus depoimentos, serem ouvidos pelo delegado responsável pela investigação da ABIN paralela de Bolsonaro. E pode esperar. Aqui, quem já foi ouvido, Andréia? Alexandre Ramagem já foi intimado e já foi ouvido na investigação da ABIN paralela. E quem mais? O mais próximo da família Bolsonaro. Quem é? Adivinha quem é? Alguns de vocês já devem saber. Quem é? Um dos filhos de Bolsonaro. Que eu falei semana retrasada, salvo engano. Carlos Bolsonaro é o principal dentro da família Bolsonaro suspeito de envolvimento com a ABIN paralela, com todo o trabalho de espionagem ilícita que fora feita durante o governo Bolsonaro. Segundo as investigações, existem suspeitas fortes de que Carlos Bolsonaro era um dos cabeças da ABIN paralela de Bolsonaro. Não salva um, né, gente? E por falar que não salva um, já bota aí, ó, sem anistia. Sabe aquele advogado bolsonarista? Tiro, porrada e bomba, ele ensina o povo tudo errado do direito. E os bolsonaristas adoram. Ele tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Falar nisso, você já me seguiu no Instagram, gente? Eu tenho mais de 1 milhão de seguidores aqui no YouTube e tenho 35 mil seguidores só no Instagram. O que tá acontecendo com você, que você não me segue lá? O que eu fiz pra você? Que foi? Fala pra mim. Aí esse advogado agora que foi preso, bolsonarista, que eu vou te mostrar, espancou a mulher, vou te mostrar daqui a pouco, ele tem mais de 2 mil seguidores no Instagram. E ele ensina tudo errado do direito. Aí os bolsonaristas adoram, né? Vai lá, em peso, pra seguir ele. E eu sei, por que você não me segue lá no meu Instagram? Vão me seguir lá, gente, me ajuda, a luta lá é feia. De vez em quando eu sou atacada lá no crédito, no débito, no Pix, de tudo quanto é jeito. E você não tá lá pra me ajudar? Põe o link aí do Instagram, Central. Pelo amor de Deus, velho, senão eu não dou conta, não. A vida fica muito difícil. Me segue lá no Instagram. Esse aqui eu vou mostrar agora. Se tiver já criança aí, tira da sala. É sério, não tô brincando, não. Tira da sala. Não salva um. Não salva um. A mulher toda ensanguentada. Que ele agrediu a companheira dele. Esse advogado que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, bolsonarista de tiro, porrada e bomba de carteirinha, que é de Deus, pátria e família. Esse Deus só se for o capeta, pátria só se for a borra-botas dos Estados Unidos mesmo. Daqui a pouco eu vou te mostrar também em relação aos Estados Unidos. Donald Trump se lascou. E de família,
Que família que é essa? Misericórdia. Jesus nunca foi. Capeta eu acredito, Jesus não. Esse aqui eu vou mostrar agora. A gravidade da situação. Muito triste, viu, gente? Muito triste a gente ver uma situação, cenas que nem essa, de gente que fala que é de Deus, de pátria, de família, de patifaria, de não sei o quê, e BBB. Triste mais. Eu só tenho que achar o trem, porque o trem tá difícil aqui. É a oposição. Toca no like aí, só de angústia, achei. Presta atenção aqui. Se depois você não vê o vídeo, quando você assistir gravado, é porque eu tive que tirar. Porque é pesada, a cena é pesada. E se o YouTube não gostar, eu vou ter que tirar. Então, se você vê gravado e não viu o vídeo, é porque o YouTube tirou. A mulher ensanguentada, sendo pega que nem cachorro pelo bolsonarista aqui, que nós vamos colocar. Já toca no like aí, coloca sem anistia, não escapa uma vergonha. Gazeta News desta terça-feira, que advogado Dr. João Neto, certo, acabou sendo preso no bairro de Ponta Verde pelo crime de violência doméstica. No Gazeta News desta terça-feira, que advogado Dr. João Neto, certo, acabou sendo preso no bairro de Ponta Verde pelo crime de violência doméstica. E como que ele foi preso? Ele foi preso. Mas como que ele foi preso? Ele espancou a mulher, aí para sair do local do crime, ele pegou uma motocicleta e saiu louco na cidade. Aí ele começou a empinar a roda da motocicleta. Aí ele foi abordado pela polícia, né, que ia apreender a motocicleta, fazer a multa, e quando eles puxaram a caveira dele, já tinha naquele momento lá um BO dele de violência doméstica que estava lá, em flagrante. Está em situação de flagrante ainda. Aí a polícia pegou e prendeu ele. Levou para o distrito. Por isso que ele foi preso. E tem os vídeos dele, ele tem TikTok, ele tem o Instagram, que nem eu falei para vocês, tem tudo. Bate no Lula, ensina tudo errado do trem do direito e os bolsonaristas adoram ele. Porque ele ensina tudo errado. Como escapar da justiça, como sair do flagrante, como bater e não ser responsabilizado e tal coisa. E se lascou. E foi pego. Não salva um. Bota aí, meu querido. É sem anistia. Ué, André, mas bandido bom não é bandido morto? É. Eles falam que é. Mas quando é eles, não. Aí quando é eles querem anistia. Quando é pra eles querem anistia. Uma vergonha, viu, gente? Tomara que fique na cadeia durante muito tempo. Daqui a pouco eu vou te mostrar os vídeos de outras situações que eu estou explicando aqui. Estou te explicando tudo para depois nós ir pro vídeo. Combinado? Combinado. Harvard não tiver a ajuda de pessoas que têm Harvard, daqui a pouco vai fechar. Por causa de Trump. Porque Harvard não aceitou as imposições de Trump, de inclusive ter uma polícia
para prender estudantes que venham se manifestar contra o governo dentro da faculdade, como a de Colômbia acabou cedendo. Colômbia cedeu. Estudantes, gente, doutores. Teve uma doutora do Oriente Médio, uma mulher extremamente capacitada, que foi presa sem ter feito nada. Só porque ela é do Oriente Médio, ela estava ali estudando, é uma doutora, uma cientista, foi presa, expulsa dos Estados Unidos, sem prova nenhuma. Nada. Uma brasileira, Miss Brasil, aqui, Miss Brasil dos Estados Unidos, do Brasil, não é? Miss, não foi Miss, é Miss, uma mulher bonitona, estava lá nos Estados Unidos e ela tem problema na coluna. Aí ela estava com tramal, que a gente sabe que aqui no Brasil é um remédio usado principalmente para dor na coluna, dores graves, fortes, usa esse tramal. Estou fazendo propaganda nem nada não, estou explicando. Nem deve usar esse medicamento sem receita médica, isso deixa bem claro. Ela, com receita médica do Brasil, com o remédio, ela foi presa. Foi colocada como perigosa, expulsa dos Estados Unidos, porque estava com esse remédio na bolsa dela. Vocês estão entendendo? Tudo agora é motivo para expulsar estrangeiros dos Estados Unidos. Tudo. Se for pobre, se for mediano, se for milionário, não. Porque eu não sei se você sabe, teve um milionário do Brasil que comprou o green card de 5 milhões de dólares do Donald Trump. Porque Donald Trump falou o quê? Para ficar no Brasil, nos Estados Unidos legalmente, tem que ter o green card dele agora, que é um cartão de cor de ouro que vale 5 milhões de dólares. Um brasileiro comprou. Aí esse pode. Agora, se for pobre, não pode. Só que tem um porém. Eu já disse e vou repetir, Donald Trump vai quebrar os Estados Unidos. A justiça americana tem que barrar de forma mais rápida esses abusos de Donald Trump. E o povo tem que ir para a rua. Porque quem vai se lascar é o mais pobre nos Estados Unidos. Vai se lascar. Só que tem um porém. Não é só os pobres, não. Elon Musk já perdeu 110 bilhões de dólares depois que Donald Trump assumiu a presidência. Porque ele está quebrando também milionários e bilionários nos Estados Unidos. Com essa situação de fechar o mercado internacional para negócios, com essas taxações absurdas. E o grande expoente dessa luta é China, porque a China não se curvou e não vai se curvar. E os Estados Unidos vai se lascar se o povo não arrancar Donald Trump da cadeira da presidência da República. E o que eu acho? A gente tem que aprender, ou por amor ou pela dor. Simples assim, não tem como. E aqui no Brasil é do mesmo jeito. E Leonel Raad fala sério e fala real para os bolsonaristas escrotos. Que a gente tem que passar nesse país com essa extrema-direita. Alguém que se elege com o nome de delegado Caveira, outro vagabundo que, inclusive, vai ter o mandato cassado por corrupção, porque ele era branco, se declarou negro para ganhar cota e vai ser cassado pela Justiça Eleitoral. E o Bilinski é outro, que levou 6 tiros dentro de casa da própria namorada, que morreu ela com um tiro na lateral do corpo, né? Eu nunca vi um suicídio assim, mas entenderam que é suicídio. Uma vez eu falei sobre isso e o Bilinski, que adora falar de liberdade de expressão, me processou. Perdeu o Bilinski e vai perder de novo essa, porque é outro vagabundo. Ficou inclusive aleijado com isso aí, ficou sem um dedo na mão. E detalhe, querem anistia. Você acredita nisso? Querem anistia? Vão dar anistia? Se tivessem conseguido dar o golpe de Estado, esse seria o golpe de Estado, a ditadura mais violenta que o Brasil já teve. Iam começar matando pessoas poderosas. Imagine o que não faria comigo e com você. Quer anistia para esse povo mesmo? Eu não, e você? Coloca aí. Planos. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais também, um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Para sentir o nível
de agressividade, o nível de ódio dessas pessoas, que não sabem diferenciar a pessoa física da instituição, do cargo ocupado. Houve um planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para, quando houvesse necessidade, realizar essa prisão. Quando eu... Então tá com dó? Você tá com dó. Tinha alguém no 8 de janeiro passeando no parque. Bolsonaro e sua organização criminosa, cabeça, tudo santo. Tá com dó, meu querido? Leva pra casa. Passeio no parque. Ninguém, absolutamente ninguém que lá estava passeando. E ninguém estava passeando porque tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Algumas delas, inclusive, já em fase final, a ação penal promovida pela Procuradoria-Geral da República contra a cúpula da Polícia Militar, algumas delas, aparentemente, foram abertas, mas vários policiais se insurgiram contra isso, vários policiais foram agredidos, e o símbolo desses policiais agredidos foi uma policial militar cujo capacete foi arrebentado com uma barra de ferro. E aí, meu querido? Vocês não têm dó da policial, não? Não tem dó da policial, não? Que tava lá trabalhando? E ela é só um símbolo. 40 policiais tiveram que ter atendimento médico no 8 de janeiro. Vocês não têm dó dos agentes de segurança pública, não? Vocês não gostam de polícia? E quase matou a polícia? Por quê? Porque são fascistas, golpistas, extremistas. E essa conversazinha de bandido bom, é bandido morto, de não sei o quê, é só pra tocar gado. Você quer anistia ainda? Você tá falando sério? Ah, cria vergonha nessa cara. Não é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal. Exatamente. Anistia, pra vocês verem. Anistia, que tio França vai ser mato no Brasil. Se anistiar, o terrorismo vai ser imposto no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não tem lei, ué. Terrorista pode fazer, aprontar, matar, quase matar policial, planejar assassinato e tal e coisa, ué. Por isso que eu digo e repito, não vai ter anistia. Cada um vai responder segundo a sua culpabilidade e ser responsabilizado pelos seus atos. Na medida de sua culpabilidade, segundo o devido processo legal, como está tendo. E serão responsabilizados. Aberração. Ele atenta contra a democracia, porque não só anistia os envolvidos com o 8 de janeiro de 2023, autores, muitos deles já condenados, mas anistia quem atuou contra a democracia, contra as instituições democráticas antes e depois do 8 de janeiro. Portanto, até a entrada em vigor do texto, se aprovado. Significa que a gente está falando de um hiato indeterminado e quase uma licença. Vou usar até uma expressão, uma frase que a nossa colega Miriam Leitão usou na coluna deste domingo no Globo, é uma licença para golpear, também daqui até a entrada em vigor de uma suposta lei. Ela afronta o judiciário e, portanto, é muito importante que a sociedade brasileira seja informada sobre o conteúdo desse projeto. Parece um inocente ato, um inocente texto legislativo no alcance de aplacar penas consideradas severas contra os autores dos ataques às instituições, à sede dos poderes, naquele domingo, 8 de janeiro de 2023. Mas ele não é só isso. Ele é muito grave do ponto de vista de um país que foi testado
né, que teve suas instituições, o sistema eleitoral, as urnas eletrônicas, as autoridades eleitorais, as autoridades, né, do judiciário testadas e estressadas ao limite nos últimos. Pois é. E inocente? Tem inocente na história, André? Tem. Eu e você, que pagamos a conta de toda a safadeza do governo Bolsonaro. Nós somos inocentes, porque nós pagamos a conta de todo o golpismo, de toda a safadeza, de toda a desumanidade na pandemia. Nós sim somos inocentes. Agora, quem aprontou vai ter que responder. É assim que funciona. E é sem anistia. Pode chorar, pode tudo, tá de coisa, papá. Na sexta-feira, que ensejou a ida de Bolsonaro para o médico, concomitantemente houve oficialmente a publicação no Diário Oficial da Justiça do acórdão da decisão da primeira turma por unanimidade que tornou réu todos esses aqui, ó, que colocou no banco dos réus todos esses aqui. O que ocorre? Concomitantemente, a exaração, a publicação oficial do acórdão que estabeleceu que Bolsonaro e os 7 aqui são agora acusados, estão no banco dos réus e vão responder uma ação criminal, uma ação penal por tentativa de golpe, enfim. Concomitantemente a isso, Bolsonaro foi para o hospital e, em seguida, Alexandre de Moraes mandou intimar todos eles. Todos eles foi mandado para que a Polícia Federal, junto com o oficial de justiça, intimasse todos eles para apresentação de defesa. E estava tendo dificuldade de encontrar, viu? Olha aqui, ó. Bolsonaro não tinha sido encontrado até então para ser intimado. E a gente descobriu que ele estava lá no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Santa Maria. Foi onde ele passou mal, segundo, né? O SAMU foi lá, salvou ele, e bem como a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, disponibilizou o helicóptero para levar ele para a capital Natal para ter um suporte mais adequado, porque ele passou mal e tal e coisa, fez a cirurgia, segundo os médicos, de 12 horas, está no UTI ainda, mas já está até caminhando lá no hospital, viu, gente? Já está até caminhando. Aí o que ocorre? Ele não tinha sido encontrado até então para ser intimado, ou seja, ele ainda não foi intimado. Pode ir lá no hospital e intimar, André? Pode. Agora ele tem um lugar certo e determinado onde ele está. E de todos esses aqui, ó, Alexandre Ramagem também ainda não foi encontrado. O deputado federal, Alexandre Ramagem, ainda não foi encontrado para ser intimado. E esses outros aqui, ó, foi encontrados. O Almir Garnier, foi difícil achar ele, viu, gente? Tiveram uma certa dificuldade para achar ele, o almirante Almir Garnier, mas foi intimado. Anderson Torres foi intimado, General Braga Neto foi intimado, General Sérgio Nogueira foi intimado, General Braga Neto, que está preso, foi intimado, mais fácil, e o Tenente Coronel Marucide também foi intimado. Então, falta serem intimados Bolsonaro, que agora sabe o lugar que ele está, que ele se encontra, que é o hospital, e Alexandre Ramagem, que ainda também não foi encontrado para ser intimado. E precisa ser intimado. E qual que é a relevância da intimação? É a partir da intimação que conta o prazo para a defesa. Então, quanto mais se postergar a intimação, mais prazo a pessoa vai ter para apresentar a defesa e para enrolar. Pegou o código? É essa a situação. E agora tá difícil de Bolsonaro fugir, né? Porque tá no hospital, não tem como ele fugir. E com certeza deve ser intimado nos próximos dias, viu? Então é essa situação aqui, ó. E a intimação é para quê mesmo, André? É para apresentação da defesa. Bolsonaro no hospital pode ser intimado, inclusive, dentro do hospital. É o prazo para... É a intimação para a abertura do prazo da apresentação de defesa, tá bom? Todos eles são réus, tem uma ação penal contra eles agora, que por unanimidade a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu abrir ação penal contra os 8 aqui por 5 crimes. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada,
dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. Então, todos eles estão no banco dos réus e vão responder. Para começar o prazo andar, precisa ser intimado. E falta Bolsonaro ser intimado e Alexandre Ramagem ser intimado. Mas a polícia está atrás, viu? Inclusive, em relação ao ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, que também está no banco dos réus, a Polícia Federal recomendou ao STF destruição ou doação de armas de Anderson Torres. Saiu no portal R7. A Polícia Federal encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, em que informa que cassou o registro de 2 armas apreendidas do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. A corporação sugere que elas sejam destruídas ou doadas para as forças de segurança. Em relação aqui ao ex-ministro da Justiça, que é delegado da Polícia Federal de carreira, viu, gente? Está afastado e agora está no banco dos réus. E a Polícia Federal cassou o registro que ele tinha de 2 armas de fogo. Ele tinha a arma funcional dele, que foi apreendida por ordem do Supremo Tribunal Federal, e ele tinha 2 armas particulares dele, que ele tinha a documentação, o porte, a posse, exarada pelo SINARME, o Sistema da Polícia Federal de Posse e Porte de Arma de Fogo. E a Polícia Federal cassou o porte de arma dele. E agora as armas foram apreendidas. Aí a Polícia Federal está, tipo assim, perguntando para o Supremo, o que nós vamos fazer com essas armas? Nós vamos destruir ou nós vamos doar para as instituições de segurança pública, para dar uma destinação a essas armas, né? Se lascou, né? Isso não é uma boa sinalização para ele, não, viu? A sinalização é péssima para ele. Péssima, péssima, péssima. Então, todos esses aqui, ó, estão agora, quase todos, né? No banco dos réus e intimados para responder a acusação. Que agora, meu querido, não é mais investigação, não é mais denúncia. Investigação é a fase do inquérito policial da Polícia Federal que já foi realizado. E agora, passou-se então para a fase de denúncia, que é a fase em que o titular da ação penal, o Procurador-Geral da República, fez a denúncia. Não é mais essas fases, agora está mais adiantado. Agora é a fase do processo. Foi recebida a denúncia do PGR, de Paulo Gonet, pelo Supremo Tribunal Federal, por unanimidade pela primeira turma. Agora é a fase do processo, da ação penal criminal contra eles, onde responderão pelos seus crimes. Serão processados, acredito que condenados e serão presos, na minha opinião. Essa é a fase agora e está na fase da intimação para apresentação de defesa. Só falta serem intimados exatamente Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da ABIN durante o governo do Bolsonaro, da Agência Brasileira de Inteligência, e falta o próprio Bolsonaro ser intimado. A intimação é importantíssima, porque a partir da data da intimação do suspeito, do acusado, do réu, começa a valer e contar o prazo para a apresentação de defesa. Então é muito importante esse ato processual, viu? E por falar em golpe, toda essa situação, e dentro do contexto do Glauber, vamos lembrar disso aqui, ó. E o André Fernandes, deputado federal, não vai responder por nada mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Ele incitou as pessoas ao ato do 8 de janeiro. Olha aqui, ó. André Fernandes, ele convocou a população para aquela manifestação que resultou na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Ele postou em suas redes sociais, a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi destruída, né? Que foi arrancada pelos golpistas. Agora ele assina a urgência do PL da anistia para livrar Bolsonaro e os golpistas da cadeia. Olha a postagem que ele fez na época aqui, ó. Ele apagou, viu, gente? Ele apagou essa postagem das suas redes sociais. Mas a gente foi atrás, né? E restaurou e buscou. Olha a postagem que ele fez um dia antes do 8 de janeiro. O deputado federal do PL, bolsonarista, para mim, golpista, olha o que ele postou. Nesse final de semana, acontecerá
na Praça dos Três Poderes, o primeiro ato contra o governo Lula. Estarei lá. E eu te pergunto, você que esteve lá, talvez você está aí, né? Está assistindo, talvez mudou, enfim, talvez está aprendendo, querendo aprender, né? Tá, ressocializar. Eu te pergunto, ele foi no ato do 8 de janeiro? Foi ou não foi? Ele falou que ia estar presente. Foi ou não foi, Central? Porque é o seguinte, talvez foi, né? Viu o BO que deu lá, ó. Pegou e correu e fugiu. Ele que falou que ia estar lá. Não sou nem eu que estou falando. Ele que falou que ia estar lá. Se foi, fugiu. Se não foi, mentiu. E incitou o gado para ir. Levou o gado, seguidores dele foram lá achando que ele ia estar lá e tal e coisa. E aí, não vai responder por nada? Aí Glauber que vai ser caçado. E o que incentivou os golpistas não vai responder por nada. Uai, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, uai. Se não tem alguma coisa errada. É ou não é? Bota aí, Glauber fica. Ia ser anistia. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha. Curte, comenta e compartilha. Quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, Andréia, é o lascado. Que eu acabei de falar aqui. É o lascado que não gosta. E que ainda fica me xingando. No crédito, no débito, no pixel. Mas não me atinge. Como dizia minha avó, o que vem de baixo não me atinge. Toca no live, coloca aí sem anistia. Aqui não, Jacaré. E o Instagram, já foi lá? Não foi? O que foi? Ah, me ajuda. Vai lá no Instagram. Bota lá que você tá lá, me segue, vamos junto, tá bom? Meu querido, muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida, tchau, tchau.